Olá, sou Nivaldo Lopes, patriota, brasileiro. Eu amo meu país, um país de grande potencial de crescimento, com grandes oportunidades, grandes riquezas, né, que a gente tem para transformar em mais riquezas e traduzir isso em benefício para a população, em bem-estar, em prosperidade, né, a gente fazer crescer cada vez mais, evoluir, né, progredir. Mas devido às dificuldades que nos são impostas, muitas vezes por governos, muitas vezes por situações naturais, muitas vezes questões físico-natural, climáticas, mas esse lado é o que menos atrapalha. O que mais atrapalha é as questões políticas, partidárias, as questões que envolvem os controladores, né, do nosso país, que envolve aqueles que cuidam das leis, aqueles que administram nosso país no governo. As dificuldades vêm mais por conta dessa questão, que é a administração pública, né, que é quem cuida de tudo, de todas as leis, e aí é difícil da gente obter os resultados necessários, os resultados que a gente deseja, porque vem um, fica 4 anos ali, vem uma administração, uma gestão, aí vem outro, já muda tudo, e quando um está tentando fazer lá o outro, muitas vezes não é favorável, mesmo que tenha algo bom, não coloca em prática, não vota a favor para colocar em prática, porque é contra aquele que está lá se destacar, é contra aquele que está lá ganhar os créditos, porque existe uma disputa política, uma disputa pelo poder, e não uma intuição, e não a intenção de realmente cuidar do país, né? Menos a intenção de cuidar realmente do país, ela não é tão forte, tão clara quanto a intenção do jogo político lá, da disputa entre os partidos, entre os parlamentares que lá se encontram e que chegam até lá. E aí a gente tem as riquezas humanas, a gente tem as pessoas trabalhadoras, as pessoas que querem empreender, que querem transformar o país num país melhor. A gente quer isso para todo mundo, porque os resultados serão melhor, mas aí o peso que o governo faz, cobrando impostos elevados, dificulta para todo mundo, porque é difícil para o trabalhador e é difícil para o empresário. E aí, quando o empresário tem dificuldade, ele vai tentar passar aquilo no preço dos seus produtos, no preço dos seus serviços, e aí a população toda sofre na hora de consumir aqueles produtos ou serviços. Da mesma forma, o empregado, o salário que ele recebe, os empregados, o proletariado, ele tem a dificuldade porque o poder de compra dele não é suficiente, não acompanha o preço dos produtos devido o empresário não vai ficar com prejuízo, porque a orientação dele é o lucro, e isso é saudável. E aí, quando o governo pesa sobre o empresariado, o empreendedor, ele repassa isso para os seus produtos, para não perder, e aí vai no preço do produto e a população sofre, porque os preços se elevam, e aí aquele salário dos que estão ganhando ali para a manutenção de sua vida, né, através daquele salário, aquele salário se torna insuficiente, né, a subsistência, né, que é insuficiente. Então, quem maior pesa, quem maior dificulta o país é a administração, é o governo. Porque se der liberdade, se tiver mais facilidade para o empreendedor, seja um empreendedor já estabelecido, seja os empreendedores que têm um projeto para colocar em prática, para tirar do papel, seja o pequeno empreendedor, seja alguém que quer colocar um carrinho de pipoca na rua para vender, trabalhar como autônomo, ser dono do próprio negócio, que quer começar, que tem uma ideia, a facilidade para ele é deixar a liberdade ali para que ele produza as riquezas, que vai ser bom para todo mundo. Então, quando vem um governo com políticas que reduz a burocracia, que diminui a cobrança de imposto, que facilita, como foi feita a lei de liberdade econômica aqui no nosso país, o ano passado, 2019, né? Então, isso facilita. O governo ajudar o governo não atrapalhar. O governo ajudar as empresas é o governo ajudar a população em geral, ajudar os trabalhadores automaticamente, né? De uma ajuda só, ele está ajudando os empresários, está ajudando os trabalhadores que lá vão trabalhar naquelas empresas, automaticamente.
Se facilitar para ele, está facilitando para todo mundo, inclusive para o governo, pois está fomentando a concorrência, está induzindo outras empresas a se instalarem também para vir concorrer, para vir produzir, né? Cair no jogo da competitividade ali junto com as outras e produzir também as riquezas. Está atraindo o investidor, porque se você tem um país onde não tem burocracia, tem muitos empresários aí que tem o dinheiro ele não quer guardar, ele quer empregar cada vez mais. Pois quanto mais ele emprega em alguma coisa, quanto mais ele tem uma oportunidade, ele tem uma variedade ali onde ele vai empregar o seu dinheiro, melhor para ele, porque é isso que ele requer, né? É os retornos daquilo que ele tem ali. Ele quer plantar aquela semente, aquela riqueza, para produzir mais riqueza. Essa é a orientação do empreendedor, do empresário. E aí, quando ele consegue fazer isso, lucrar, junto com ele, muitas pessoas ali ganharam seus salários, fizeram carreira dentro de suas empresas. O governo arrecadou muito porque teve muita produção. Então, se atrair mais empresas devido a isso, aqueles empresários que estão de fora vê que aquele lá está ganhando, vai empreender também, vai concorrer com ele, vai gerar a concorrência, e essa concorrência traz os preços mais baratos, então é bom para todo mundo. Então se vê que quem mais atrapalha um país é o governo, o regime administrativo, as políticas, as pautas que os governos adotam num país. Se ela pesar muito na economia, ela dificulta para todos os outros setores, todos os outros segmentos. E onde é que está esses governos pesados? Naqueles parlamentares que querem adotar aquelas políticas de administrar tudo, de ser centralizador, de apenas o setor do governo e funcionários do governo é quem vai administrar todas as empresas, é o Banco Central, é quem vai administrar as empresas estatais, quem vai ser o presidente de tudo, é alguém indicado pelo governo. Então, ele não é favorável ao setor privado, particular, ele dificulta, aumentando os impostos. Esses governos são os que dificultam a alavancagem do nosso país. Esses governos que dizem que quer juntar tudo em suas mãos ali a seu controle, porque ele vai cuidar de tudo e vai distribuir a renda e vai diminuir a desigualdade, que vai fazer tudo isso. Na verdade, ele está concentrando tudo ali e dificultando para quem poderia estar ajudando ali a construir as riquezas e a gerar os empregos de que a gente precisa. Então, as pessoas, após se conscientizar e perceber isso, elas vão cada vez mais entendendo do que a gente precisa. Pode ver os países aí que são desenvolvidos, bem desenvolvidos, que eles são assim. Vamos dar um exemplo aqui da Suíça. A Suíça ela é dividida em quatro blocos grandes, vamos dizer assim, de estados, que um concorre com o outro ali, no incentivo fiscal ali, né, fazendo leis que diminuem os impostos, que dá ali um período para que as empresas se estabeleçam nas suas áreas, e aí as empresas ficam, muitas vezes, fechando em uma localidade e indo ser instalada em outra região, né? São 4, a gente chama de cantões, são 4 cantões, né? Que é como se fosse se o país lá, a Suíça, fosse dividido em 4 países. E aí tem 4 administrações diferentes. Tem um cara que está administrando o bloco A, o outro bloco B, o outro bloco C e o bloco D. Então vamos chamar assim. E aí aquelas empresas, elas fazem o contrato com aquele que der as melhores condições para ela se instalar. E isso facilita, isso faz com que essa concorrência gere aquele político que vai procurar criar o menor imposto. Então, são países livres, que têm liberdade para as empresas. Então, as pessoas não vivem desempregadas, as pessoas têm muitas opções de emprego. Por quê? Porque tem muitos empresários empreendendo para concorrer, porque é fácil empreender por lá. Não tem burocracia. Outra coisa, a burocracia também, o governo ter que assinar um papel aqui, aí com uma semana assinar outro ali, para poder ficar operante a sua empresa, né? Muitas vezes, para tirar uma empresa de um lugar para outro, leva 1 ano, 6 meses aqui no Brasil. Então, tem que você fechou a empresa aqui, já dá baixa nos papéis, já ficar livre para amanhã mesmo você já colocar outra empresa em outro lugar
porque tempo é dinheiro e os empresários não conseguem esperar muito, porque senão já muda o plano, já muda tudo, e aí não dá mais certo fazer aquele plano de ontem, né? Então a gente deveria trazer aqui para o Brasil essas políticas que deram certo em outros países, esse modelo de país, mas tem líderes parlamentares que quando entram aqui no poder, eles querem trazer regimes como o que foi colocado na Venezuela, na Argentina, que é a política que eleva o grau de atenção apenas para um segmento, como é o caso do social ali, né? São políticos socialistas que esquece das outras áreas, que não se importam em criar programa para facilitar para quem vai construir, mas querem apenas distribuir o que está pronto ali e abocanhando ali as empresas, sendo muitas vezes mais dono das empresas do que os próprios empresários, né? O governo é muitas vezes mais dono porque ele abocanha boa parte para dividir com as outras pessoas. Aí desestimula todo e tira toda a força do empreendedor, daquele que vai produzir, e não atrai outros potenciais empreendedores para vir também concorrer junto com ele. Por quê? Porque ele está vendo que aquele lá está tendo dificuldade. Esses tipos de políticos aí centralizadores, eles monopolizam tudo, então é só uma empresa só dá atenção a um. Como é o caso da Venezuela, que esqueceram, abandonaram os outros setores e deram salários elevados para quem trabalhava na área petrolífera, na área de gás, na área voltada para a estatal que tinha lá, de petróleo. E aí as pessoas deixavam seus empregos, não estudavam outra área, porque queria trabalhar naquela área ali, que era bem atrativa, pagava bem, e boa parte dos rendimentos daquelas vendas com aqueles petróleo, o governo ficava ali em suas mãos para fazer programas sociais que beneficiavam aquela população. A população foram acostumando com isso, e aí quando veio as dificuldades, quando acabou esse petróleo, não tinha mais para vender, né, já que estava monopolizado, não tinha uma variedade de investimento naquele país, de empresas diferentes, de produção de produtos diferentes, era apenas quando acabou aquele, acabou tudo, e aí as pessoas ficaram desempregadas, não tinham habilidade para seguir carreira em outra área, não tinha investimento em outra área, e o país sofreu a dificuldade que vem até hoje, as pessoas refugiadas querendo fugir daquele país, e os ditadores querendo manter as pessoas por lá. Isso a gente não pode trazer para cá, esse modelo de governo, essas pautas, essas políticas que geram dificuldade e que quebram as economias, como fizeram por lá. Então, os países modelo para a gente seguir, veja a Alemanha lá, quando foi dividida, ela era os dois modelos, ela tinha o lado ocidental e oriental, e o lado capitalista, o lado ocidental, ele se desenvolveu e o outro foi quebrado, né? As pessoas, na hora que derrubou o Muro de Berlim, quem estava do lado oriental correu para o lado ocidental. Então, só ver os países modelo para a gente seguir aqui Singapura, Luxemburgo, países Suíça, como eu já citei aqui, são países que quando esses caras que se dizem socialistas aqui no Brasil vão morar em outro país, eles procuram esses países, eles não vão para os países socialistas, né? Engraçado isso, né? Então, eles muitas vezes falam por hipocrisia, e eles falam apoiando os governos socialistas aqui, porque quando eles estão por aqui, eles são beneficiados por esses governos, eles têm acordo, muitas vezes é um artista que tem ali o patrocínio do governo, porque o governo socialista vai patrocinar ele, e em troca ele faz a campanha para aquele político. É mais ou menos dessa forma. Mas que eles mesmos entendem que esse regime não é bom, que esses países não é bom, eles entendem, a prova disso é que eles, quando vão morar fora, quando alguém fica rico aqui no Brasil, que pensa em morar fora, procura um país que tem liberdade, um país capitalista, um país onde as pessoas vivem bem e tem oportunidade para as pessoas empreender, crescer, onde a livre iniciativa existe, onde o apoio do governo, onde o setor privado é forte, nos lugares onde as pessoas vivem bem e onde o socialismo não entra naqueles países onde o socialismo não destruiu nada ainda de suas economias.